Tudo bem, Alexandro? Olá, Luciano, como você vai? Estamos aqui de volta. Graças a Deus. Mais um episódio do podcast Negócios à Mesa. E, detalhe, um convidado especial, hein? Você eu preparei. Eu tô vendo aí, você fez a bainha, tá mais elegante. Fiz tudo, trabalho completo. Eu também me arrumei, porque o convidado é uma presença, um cara bonito. Elegante. Marcelo Warner Pereira, um rapaz jovem, 54 anos, empreendedor nato. Ele é formado em administração de empresas, é chefe de cozinha pelo Centro Europeu. É uma pessoa muito especial aqui para o nosso episódio Negócio à Mesa. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Luciano. Tudo bem, Alexandro. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, dividir algumas experiências aí nesse podcast, Negócios à Mesa. Eu acho que é importante, né, a gente falar com a audiência de vocês e trazer algumas histórias reais, né? Porque a teoria e a prática às vezes não se encontram. E no nosso caso aqui não é teoria, é prática mesmo, é vivência, importantes, né? Com erros e acertos. E eu acho que esse é o grande objetivo de vocês também, né? Trazer histórias de verdade, com experiências reais, para a gente ajudar talvez as pessoas a tomarem decisões mais esclarecidas e poderem ter sucesso nos seus negócios. E Marcelo, como eu falei, você é empreendedor nato. Mas antes de empreender, você teve algumas experiências profissionais muito interessantes, não é verdade? Sim, meu primeiro emprego, eu ainda estava na faculdade, trabalhei como assessor comercial para uma empresa chamada Vale Restaurante, eu acho que nem existe mais, era uma concorrente da Tique Restaurantes, Sodexo, essas empresas, e eu vendia refeições convênio, né? Aqueles tiquezinhos, hoje nem existe mais, agora é com cartão digital, QR Code, essa coisa lá toda, inovações 1000 para esse setor também, e foi muito interessante, uma experiência bacana, né? Mas eu acho que desde sempre eu fui puxado para esse mercado, sempre tive essa proximidade com gastronomia, com programa de alimentação do trabalhador, que é o PAT, né, que regulamenta a refeição convênio, refeições industriais, e na sequência, né, depois desse emprego, tive uma experiência muito interessante, eu e meu irmão, que é meu sócio até hoje, né, o Carlos, trabalhando nessa empresa com ele, de refeições industriais, e a gente fez de tudo um pouco. Né? Não é porque a gente era filho do dono que a gente entrou como diretor ou CEO do negócio. Eu fui até motorista de caminhão, inclusive, tenho carteira de caminhão, por conta disso. Né? Eles entregavam refeições em várias empresas, e às vezes faltava um motorista, não tinha quem fizesse aquele trabalho. A gente então teve um estágio muito interessante com o meu pai, né, de 84 a 92, faz bastante tempo. Mas foi um grande aprendizado. E nós, né, a partir desse momento, acho que tomamos gosto pela gastronomia e quisemos até continuar com a empresa dele, mas ele, na época, falou, não quero isso para vocês, vamos fazer outra coisa, esse negócio é muito difícil, é muito complicado, né, a concorrência realmente é muito grande, e realmente é. E resolveu vender essa empresa. E, infelizmente, né, ele foi vítima de 2 estelionatários e, enfim, teve muitos problemas depois disso. E a gente, um ano depois, mesmo contra a vontade dele, acabamos investindo numa pequena empresa de refeições industriais chamada Vilari Serviços de Alimentação, que nós compramos em 95 e ficamos com essa empresa por 17 anos. Então foi uma experiência maravilhosa, né? Um setor altamente competitivo, com empresas nacionais muito grandes, empresas regionais, inclusive estaduais muito grandes, e principalmente multinacionais. Então, mercado competitivo. Mas quando vocês iniciaram pequeno, né? Não, a gente comprou essa empresa minúscula, que tinha 6 meses de idade. O cara que tinha fundado essa empresa, eu acho que, imaginava uma coisa, viu outra, quis rapidamente sair. Eu acho que isso também é uma dica interessante, né? Se você não se dá naquele negócio, tem que saber entrar, acertar, e também saber a hora de sair e de vender ou de mudar a estratégia ou o rumo, porque isso eu acho que é importante. E nós dois, jovens ainda, eu com 26, o Carlos com 25, vendi meu carro, ele vendeu dele, a gente comprou essa empresa. Os 3 primeiros anos foram terríveis,
de choro literal, né? Uma semana sim, a outra também, tipo, de preocupação, de responsabilidade, de para onde que a gente vai, como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer, conta para pagar sem ter faturamento, mas sempre acreditando que seria uma coisa muito boa e que a gente poderia crescer naquilo. Mas a gente, né, aí com essa história do meu pai, inclusive, a gente não tinha plano B de fuga. E aí eu acho que já começa a primeira informação importante, né? Você entrar no negócio. Para você entrar no negócio, acho que precisa conhecer muito o mercado, os concorrentes e sempre ter, né, um plano de saída ou de uma rota de fuga, seja ela qual for. E nós não tínhamos na época. E, então isso não tinha para onde correr. Vai ter que dar certo e não tem outra opção. E nós insistimos, obviamente, nesse negócio. Eu, nessa época, pelas dificuldades que a gente estava enfrentando, falei, bom, a gente não pode ficar os dois aqui, né, sofrendo com esse negócio e patinando, a gente precisa viver também, né, aí tinha um pouco de compromisso com os nossos pais também. Eu falei, eu vou procurar um emprego. Minha formação de administração, tive a oportunidade antes disso de morar fora, aprendi a falar francês. E a Renault, nessa mesma época, chegou no Paraná, em São José dos Pinhais, mais especificamente. Eu falei, eu vou pedir um emprego nessa empresa. Participei de um processo seletivo que eu queria que tivesse acontecido assim rapidamente, porque eu queria esse salário muito. E demorou um ano. Neste um ano, a gente continuou trabalhando, continuou sofrendo. Neste mesmo ano, compramos o primeiro restaurante nosso, o Comendador Grill, entramos de sócio. E, assim, um mês depois que a gente comprou o restaurante, com dinheiro emprestado, que a gente não tinha, eles me chamaram, você foi selecionado, essa vaga é sua. Eu falei, tá, quanto vai ser o salário? Na época nem me lembro, mas na minha situação naquele momento era maravilhoso. Eu falei, não vou aceitar isso, agora não posso deixar meu irmão sozinho com essa responsabilidade. Recusei o emprego, fui, né, criticado inclusive por várias pessoas, mas eu falei, eu prefiro, né, acreditar no nosso negócio, no nosso empreendedorismo, do que numa segurança de um emprego. Talvez pudesse estar lá até hoje, né, acomodado numa vaga, e não teria acontecido tudo o que me aconteceu. Então, eu sou grato por isso também, por ter feito essa escolha, que não foi fácil, mas com certeza foi uma escola. Mas, Marcelo, você teve uma virada de chave na questão da refeição coletiva. Vocês pegaram uma sacada, porque não era fácil, era muito competitivo. O que vocês fizeram de diferente, que a Villares ficou bastante conhecida e muito respeitada no mercado de Curitiba? Então, é uma excelente pergunta, Luciano, porque assim, como eu falei há pouco, esse mercado de refeições corporativas, né, de refeição industrial, que era na época, é um mercado altamente competitivo, como eu falei também há pouco, com players assim, de grande porte, de grande estrutura, com muito poder econômico, e a gente era um grão de areia no oceano. Nós não tínhamos, nessa época, como competir com essas empresas. E o mercado é um só para todo mundo, né? A empresa busca clientes corporativos que oferecem refeições para os seus funcionários. E como a gente não tinha, né, o mesmo poderio econômico, nem a mesma estrutura que essas empresas, a gente falou, a gente tem que achar uma solução de ser diferente, porque a gente, como eu falei, não tem o plano B. E aí a gente foi buscar uma consultoria empresarial, que eu acho que é uma dica também muito importante, que abriu os nossos olhos. E nesta mesma época, junto com essa consultoria, eu estava me formando em administração e levei o meu caso, tipo, estou com essa empresa com problema, preciso sobreviver, preciso decolar e não sei por onde fazer. Então foi uma mistura de soluções que foram super importantes e fizeram a gente mudar essa chave. Como eu falei, então, planejamento estratégico. A gente passou, a partir desse momento, a entender o mercado, aonde que esses concorrentes gigantes estavam atuando, que é sempre assim, buscando grandes clientes com volume gigante de refeições, e por esse motivo as grandes empresas, sabendo que oferecem um grande volume, querem negociar o preço lá embaixo. E a gente falou, tu não pode brigar com essas empresas nesse mercado, então a gente tem que achar um outro nicho de mercado, e foi exatamente o que essa consultoria nos ajudou. Então vamos buscar empresas com um público menor, talvez não industrial e sim corporativo,
e que estejam dispostos a pagar um preço melhor. E assim a gente fez. E essa foi a grande virada de chave. Na mesma época a gente comprou o Comendador Grill e levou esta filosofia do restaurante comercial para dentro das empresas, mudando inclusive a nomenclatura da nossa empresa, de refeição industrial para gastronomia empresarial. Isso fez toda a diferença. E eu acho que aí também vai mais uma dica importante, né? A gente conhecer quem são os nossos concorrentes, conhecer qual é o mercado que eu quero me inserir, saber como é que, né, os players estão atuando nesse segmento. E então, assim, eu tenho plena convicção hoje de falar que isso fez toda a diferença. Então, toda a nossa vida depois disso, né, sempre foi pautada por planejamento estratégico. Você é administrador de formação, né? Sim. Empreendedor já é uma outra situação, né? Qual foi o principal motivo que te levou a empreender assim? De onde surgiu essa vontade de empreender, de ser empreendedor? Então, acho que isso eu não sei identificar exatamente quando que apareceu, mas eu sempre tive uma certeza que eu não queria ser empregado de ninguém. E aí, como falei, não me arrependo nem um minuto, né? A gente manteve essa empresa por 17 anos, a gente cresceu muito com esse negócio, vendemos essa empresa 2 vezes, e a última foi em 2012. Não vem ao caso agora de entrar por que 2 vezes, mas em 2012 a gente vendeu essa empresa para um grupo gaúcho. É uma empresa que a gente começou com apenas um contrato, tinha mais de 40 contratos, quase 300 funcionários, 16 cafeterias em vários hospitais e empresas da cidade. Então, assim, um negócio muito interessante que nos trouxe muita experiência, né? Foi realmente uma escola que nos ensinou, porque assim, como eu falei, mercado altamente competitivo, então uma prática diferente dos restaurantes, por exemplo, é assim, planilha de custos, todos os centavos você tem que calcular e saber, porque assim, eu vendo 1.000 refeições por dia, 1 centavo por refeição, vezes 20 dias no mês, vezes 240 dias úteis no ano, faz a conta de quanto isso dá. E você assume um contrato com reajustes anuais. Então, você tem que ter uma base muito boa para você assumir compromissos e não quebrar no meio do caminho. Então, graças a Deus, né, nós estamos há 28 anos no mercado de gastronomia, tanto corporativa quanto comercial. A gente já fechou vários negócios, mas a gente nunca quebrou, graças a Deus. E aí isso é outra questão importante, né? Na pandemia agora. Né, quando a gente comentou com alguns amigos, inclusive, a gente vai fechar 1, 2, fechamos 3 lojas. E, infelizmente, tivemos que demitir 130 funcionários. Muitas pessoas, vocês são loucos, vão fechar, vão achar que vocês estão quebrando e tal. E a gente falou, não, mas né, o que as pessoas vão achar não é importante. O importante é o que a gente sabe que a gente está fazendo. Né? A nossa responsabilidade com essas pessoas, com o nosso negócio e conosco mesmo, né? Com as nossas finanças pessoais. Eu falei, você não vai entrar no endividamento para manter esse negócio aberto sem saber por quanto tempo isso vai acontecer. Então a gente teve que tomar decisões difíceis para nós, porque isso é um filho que você cria, que você, né, começa ali, a gente fez investimentos altos, mas infelizmente tivemos que fechar. Então foi uma decisão difícil, penosa, mas que a gente tomou com muita rapidez. E eu tenho certeza que isso fez toda a diferença, né, na nossa gestão. Então esse é outro ponto importante, né? Todo mundo pode errar. E no nosso caso não foi um erro de gestão, ou um erro de estratégia, ou um erro de mercado, ou um erro de posicionamento. Foi, né, uma questão que atingiu todo mundo em todos os setores, mas a gente teve a felicidade, talvez a sorte, né, de tomar decisões rápidas, né, de decidir isso. Temos que fechar para que a gente não crie um passivo maior do que a gente pode assumir. E a experiência de vocês ajudou nisso, né? Com certeza, de vida, de história. Não, e essa história até de planejamento estratégico e essas coisas todas que eu falei, que eu citei, né, te dão experiência e bagagem para você tomar decisões mais acertadas. Né? Então, assim, nós tínhamos um histórico todo da nossa vida inteira empresarial, dos nossos faturamentos, né, acompanha isso muito de perto. E isso. Então, você ficar 6 meses, 1 ano com uma operação fechada, né, sem faturamento, tendo um passivo para pagar, né, aluguéis, mão de obra, folha de pagamento, essa coisa toda, é um problema. E a gente vê hoje, infelizmente, alguns colegas nossos que, né, insistiram nessa questão de não vou fechar, vou manter, e hoje estão com sérios problemas financeiros. Pois é, Marcelo, você falou que empreender no nosso país, e a gente sabe que não é fácil, né? E você realmente falou que, além da
refeições coletivas, né, que você teve lá o Comendador Grill, o Leonardo, né, você teve vários negócios e várias experiências. Sim. Né? Então, e depois você também, né, vai fazer 20 anos agora o Babilônia. Exatamente. Então, assim, nessa jornada de tanto negócio que, né, você falou, né, que abriu, né, agora teve que fechar por causa da pandemia, que não foi um caso particular, foi isso global, mas essa experiência de empreender, e agora você vai comemorar os 20 anos, você tem, além do Babilônia, você tem ideia de empreender, ter outros negócios? É o que o Alex falou, quando, né, o empreendedor, ele não sossega muito, né? Que é o nosso caso. Eu acho que a gente, sei lá, veio no DNA esse negócio, eu não sei em que momento isso começou, mas de muito cedo. E a gente sempre fez, né? A gente já teve vários outros negócios, inclusive em outras áreas, né? Financeira, área de distribuição de alimentos, área de venda de equipamentos, utensílios para restaurantes. Empresa que a gente fez, criou do zero, desenvolveu por um tempo e vendeu. Né? Apareceu a oportunidade, a gente acabou saindo dos negócios e tal. Então, né, quem é empreendedor, não sei se é nato, não para. Né? A gente sempre está pensando e vendo outras oportunidades. Agora, recentemente, depois da pandemia, a gente já criou mais 2 negócios diferentes, né, dentro da área de alimentação, mas não como restaurantes. A gente se associou a uma indústria de alimentos à base de milho. Então, suco de milho, pamonha de milho, uma série de coisas bem interessantes e que a gente já está começando a entrar no mercado. Já tem alguns supermercados aí de produto à venda, que é um outro negócio. Então, a gente sempre está procurando alguma oportunidade de negócio e negócios bons para a gente fazer. Né? Nem sempre é tão simples e tão fácil, mas como eu falei, eu acho que toda essa história que a gente já vivenciou nos deixa um pouco mais confortáveis hoje para, né, sentir se o negócio é interessante ou não, mas não se pode ir somente pelo feeling. Né? A gente também já em outras conversas já falou sobre isso, tem gente que brinca daquela música, né, do feeling. Tem gente que fala isso, eu vou só no tato, no cheiro, e eu acho que não é por aí, né, principalmente nos dias atuais. Né, onde a gente tem muita tecnologia, muita informação, muita inovação, muita competitividade, as coisas têm que ser um pouquinho mais, né, detalhadas e você tem que saber exatamente onde está pisando. Então, sim, a gente, né, já empreendeu e agora, pós-pandemia, além da nossa reforma que você pode ver, né, pensando no Babilônia para os próximos 20 anos, que esse foi o nosso maior investimento, né, nesses 20 anos Babilônia, com certeza absoluta foi o nosso maior investimento, né, além das outras lojas que a gente tinha feito da marca. Né, nesta operação que é a do Batel, que era a primeira operação Babilônia, que funcionou por 18 anos, 24 horas por dia, e que quando foi feita também foi uma inovação muito interessante para Curitiba. Né, às vésperas agora de completar 20 anos, então, que será agora no dia 9 de novembro, né, 20 anos de operação, é um marco importante, né, não só para nós, mas para a gastronomia de Curitiba. A casa ficou belíssima, né? Eu estive lá agora há pouco tempo, fui buscar você para esse podcast, e ficou realmente maravilhoso, à frente, internamente. E você fez isso sem fechar, né? Você fez toda essa reforma sem fechar o estabelecimento. Exato. Foram quase 7 meses. Conta essa história aí. A gente levou um pouquinho mais de 7 meses, mas, né, não existia essa possibilidade de fechar num restaurante, é difícil você fechar. E nós topamos esse desafio, né, encomendamos um projeto de uma empresa de São Paulo que veio nos conhecer e entender qual era a nossa demanda para esse negócio. E o briefing foi exatamente esse. O Babilônia vai completar 20 anos. Nós, durante 18 anos, né, até a pandemia, funcionamos 24 horas por dia. A pandemia nos obrigou a algumas mudanças, algumas alterações. Uma delas foi a gente não abrir mais de madrugada, que sinceramente não está fazendo falta nenhuma para nós.
E está sendo bem interessante a experiência. Mas falamos isso, né? 20 anos quase, tem muitos clientes que frequentam Babilônia há 20 anos, que são fiéis, e a gente quer ser, né, quer continuar sendo para eles esse ponto de referência. Então, assim, a gente precisa, obviamente, né, a gente pode ser tradicional, com 20 anos você já vira um restaurante tradicional da cidade, mas a gente pode também ser moderno. Né? Você não precisa ser um tradicional antigo e antiquado. Então esse é o desafio, a gente fazer essa atualização pensando nos próximos 20 anos, sem perder o nosso DNA e a origem desse negócio que nos trouxe até aqui. Porque o que acontece? De repente, sei lá, você é cliente fiel do restaurante, eu vou lá porque eu gosto de sentar naquela mesinha, naquele canto e tal. Daí quando você chega lá, que foi o nosso caso, a gente tirou aquele canto e tirou aquela mesinha. E eu escutei isso de alguns clientes. Pô, vocês tiraram a minha mesa que eu adorava sentar nesse canto. Falei, mas aguarde que eu tenho certeza que você vai achar um outro cantinho e vai continuar gostando do Babilônia como você gostava ou como você gosta até agora. E para nossa surpresa, isso tem acontecido assim com uma frequência até maior do que a gente esperava. Né? As pessoas nos elogiando, falando, nossa, a gente não sabia que a gente queria essa inovação, que a gente queria esse Babilônia novo, estou me sentindo em São Paulo, estou me sentindo fora do país. Então, assim, tem sido uma experiência muito bacana, e o nosso principal objetivo, que era preparar o Babilônia para os próximos 20 anos, eu acho que está ok, e não desagradar os nossos fiéis clientes que nos acompanham há 20 anos também está ok. Então a gente, né, só tem a agradecer, está muito feliz por isso. Queria aproveitar esse momento, né, quando a gente falou sobre Babilônia, a ideia do Babilônia, como surgiu, mas para mim, particularmente falando, eu sempre tive curiosidade de saber do porquê do nome, da onde surgiu esse nome. É muito fácil. Conta para nós. Né? Então, a ideia do Babilônia surgiu em 2002, mais ou menos. 2001, né? A gente abriu a Carola em 2000 e daí já ficou com uma coceirinha de fazer alguma coisa nova. A Carola deu super certo, está lá também há 23 anos. E quando a gente fez a Carola, a ideia era trazer uma pizzaria completamente diferente do que tinha, e eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Quando surgiu, um ano depois, a ideia, vamos fazer um outro bar agora, um restaurante, mas tem que ser uma coisa diferente, não vamos ser mais um no meio da multidão, e é o que eu falei há pouco, e eu repito. Isto sempre nos perseguiu e nos pautou também para a gente, né, iniciar novos projetos. Tanto é que o Mediterrâneo, quando fizemos, foi a mesma coisa, e assim sucessivamente. A gente, né, o que tem de madrugada? A gente via as lojas de conveniência dos postos, naquela época, ainda quando funcionava 24 horas, cheio de gente, né, os ambulantes na rua com um certo movimento. A gente falou, e se você quiser sentar num lugar bacana, gostoso, que não seja um posto nem na rua, né, sem demérito nenhum para esses estabelecimentos, que aliás sempre suportaram muito bem esse público no sentido de dar o atendimento, não é de suportar, né, de dar o atendimento que essas pessoas precisavam na madrugada. A gente falou, mas poderia ter um lugar mais bacana, um ambiente melhor, com serviço, com atendimento e com alguma conveniência junto. Aí, legal, fomos para o Rio, fomos para São Paulo, para Porto Alegre, olhamos várias coisas, não encontramos nada do jeito que a gente queria fazer, mas algumas referências muito interessantes. E aí, quando a gente voltou para Curitiba, vamos fazer um negócio tipo uma casa-cor. Né? Vamos chamar vários arquitetos e vamos fazer vários ambientes. Tipo, um faz um bar, outro faz um sushi, o outro faz adega, outro faz não sei o quê. Blá, blá. Legal, vamos fazer, começamos a estudar o projeto. Esse negócio vai dar muita confusão, vamos chamar só dois. Chamamos o Gabriel Valente na época e a Cláudia Vitorelli, Pereira Vitorelli, que agora é Cláudia Pereira. Sentamos com eles e falamos, a gente quer fazer um bar, restaurante, já achamos o ponto. A gente ficou quase um ano com esse ponto fechado. E isso, a gente quer ter uma adega que vai ser terceirizada, queremos ter uma panificadora, uma padaria que venda frios, pães, sanduíches, vamos ter o bar, vamos ter o restaurante, obviamente. Queremos ter uma loja de CDs e DVDs que tinha na época, uma loja de livros, vamos ter uma sorveteria. É um negócio que funciona em 24 horas, que você, de madrugada, lembrei, eu tenho um aniversário, amanhã não comprei, vou comprar um CD, um DVD, vou aproveitar, vou tomar um chopp, comer um sanduíche e tal, não sei o quê. E aí a Cláudia virou para nós e falou, nossa, mas esse negócio vai ser uma Babilônia. Daí a gente falou, tá aí um nome interessante que nós não tínhamos pensado. Por conta da confusão, talvez. Exatamente, porque tanta coisa, tanta gente envolvida, que é justamente isso, a história da Babilônia.
E foi assim, nasceu do nada nessa conversa com os arquitetos. Aí eles, né, executaram o projeto, foram muito felizes, inclusive, nessa empreitada. Né, ao longo do tempo, e o Babilônia, quando a gente abriu em 2003, fez um sucesso assim, estrondoso, foi muito legal de ver, fila sempre movimentada, não sei o quê, e não tinha mesa, porque a gente tinha tanto espaço de livro, de CD e tal, de semijóias italianas, de charutos na época. E né, esse negócio não era um negócio que rentabilizava da maneira como os nossos parceiros gostariam. Então isso começou a ficar meio insatisfeito aqui, outro ali, a gente foi substituindo essas áreas por mesas. E aí foi acabando, aí a panificadora lá não está dando certo, a gente acabou assumindo, né, a operação da panificadora, a adega, a gente acabou assumindo a adega e virou uma operação única. E, né, fizemos pequenas alterações ao longo desse período aí, e agora, como eu falei, foi a maior intervenção nesses 20 anos, mas era por um motivo bastante justo. O Marcelo, como eu falei, o Babilônia, 20 anos, quantas pessoas já passaram, quantas histórias passaram lá, né? E a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre o Babilônia, e tem outras perguntas bem interessantes que a gente tem que aproveitar a presença aqui do Marcelo. Marcelo, vamos para o intervalo agora? Tá ótimo, vamos lá. Luciano, chegamos àquele momento incrível também, né? O momento que a gente passa do que? Da parte da teoria, da parte da prática, dos conhecimentos, para a parte do que é? Da degustação. Não, e é a hora de intervalo, a hora boa, né? Eu acho que com a quantidade de comida chegou aqui, o segundo bloco. O Marcelo, vai demorar o segundo bloco. Aqui, ó, o Sultan mandou aqui, então, tanta coisa que mandou, quantas esfirras. Esfirra do Sultão é maravilhoso. Marcelo, já provou, Sultão? Já. Né? Todo mundo pede, né? Todo mundo pede pelo iFood, né? Todo mundo já está acostumado, não só pelo iFood, eles têm outros tipos de entrega, né? Mas vamos provar, porque a gente tem que aprovar e aprovar, né? Deixa eu ver se é isso aqui, chama shawarmito. Esse aqui é shawarmito de frango. Então, deixa eu ver se tá bom isso aqui. Meu Deus do céu. É o de frango, né? O meu não é. E é bem servido, olha só. Deixa eu ver aqui, deixa eu provar aqui se é bom. Ó. Bom demais, né? Marcelo, já provou? Maravilhoso. Mas o meu não é de frango. Então é misto. Tá aqui. É um misto. Olha só que ideia maravilhosa, né? Como é bem servido. Olha, e eu adoro esfirra. Eu adoro esfirra. Essa quantidade de esfirra aqui, eu acho que eu vou comer todas elas. Como é que é o nome? Shawarmito. Muito bom. Essa massinha. Olha só que delícia. Muito bom. Ô Marcelo, essa é a hora boa, né? Porque a gente tem excelentes restaurantes em Curitiba. Uma excelente gastronomia. A gente não perde para lugar nenhum, né, do Brasil, né? A gente tem colocado aqui os convidados, os merchandising dos restaurantes, que depois que eles... Né, se você aprovar, você tem que estar com o sininho aí. Se aprovar, a gente convida ele. Sim. Né, que é o Léo. O Léo mandou, ele está lá, deve estar nervoso lá, assistindo. Se tu bater o sininho, aí ele nós vamos trazer ele aqui, né? Eu passei por essa aprovação também, então... A Márcia do Sebrae. Olha... Na edição passada, a gente veio o teu filé famoso do Babilônia, né? E o frango de Dijon. Risoto. Veio o risoto, mas que bom, né? Ela tocou o sino, parecia que o sino ia cair da mão dela. Ela sacudiu tanto, né? Ela acredita no episódio. A gente veio trazer o Marcelo, né? Marcelo agradeceu o Carlos, né? Que foi muito atencioso, você estava em viagem, né? E a gente, né? Pediu para ver se aprovar ou não. Sim. E aprovou, você está aqui. Agora é o momento, né? Bom. Vamos passar o sininho então para a mão do Marcelo. Vamos ver se esse sininho vai badalar bastante. Ele manda comida e eu que como. É bom demais, eu tô adorando, né? Por isso que eu gosto de participar aqui. Essa hora é a hora boa. Hora de comer. Agora eu esfirro de carne aqui, ó. E a produção ali, ó, babando. Carne, queijo. Daí, Marcelo, vai tocar o sininho ou não vai?
Vamos ver. Vamos ver. Tan, 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 tan. Aprovado! O Léo vai vir. Muito bom. Vamos convidar o Léo do Sultan aqui para também contar as histórias. E ele tem muita história, né? Principalmente na área de delivery, né? Com certeza. Eu sei que ele até iniciou junto com o iFood. Quem começou com o iFood ajudando foi ele aqui em Curitiba. E a gente vai agora degustar essas esfirras Muito bom. maravilhosas, né? E vamos cortar aqui porque Ó, eu vou compartilhar esse pedaço aqui. o segundo bloco vai demorar, porque a gente vai comer isso aqui primeiro, né? Voltamos com o segundo bloco do Negócios à Mesa. Maravilha. E hoje, né, com o nosso entrevistado especial, Marcelo, é Vollner ou Owner? Na Ó, verdade, essa pergunta é boa, hein? Porque... Pergunta boa. Boa, Na né? verdade é Voelner. Voelner? É. Tá certinho. É que na verdade Voelner é abrasileirado já. Certo. Porque originalmente é alemão, né? Então é Alemão. mais difícil falar. Que Não vou nem me bacana. atrever. Eu aqui achei a que fosse pronúncia. alemão, mas... É Voelner. 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 Legal. Marcelo, a tua história, eu conheço, né, um pouco da tua história. A gente já tem uma amizade há alguns anos também. Você já foi, né, o presidente da Brasel, né, Paraná, um período aí até um pouquinho mais extenso do que o normal. Conta para nós um pouquinho dessa situação aí. Exatamente. Foi uma grande experiência também. Um pouco distante da área de empreendedorismo, mas trabalhando no associativismo foi muito interessante. Eu fui o primeiro presidente do Paraná aqui a fazer 2 mandatos seguidos. Fiquei de 2008 a 2014, porque assumi um ano do presidente que foi anterior a mim, né, que teve que se afastar por questões pessoais. Então eu fiz um ano do mandato dele, aí participei da primeira eleição, na época ainda o mandato era de 2 anos, então fiquei mais 2 anos, e depois fui para a reeleição e fiquei mais 3. Foi muito interessante, foi bacana, o Luciano pode falar bastante sobre isso também. E eu acho que a gente construiu também grandes relações, né, não só com os associados, mas com o mercado de uma maneira geral, e principalmente a relação com o poder público, que na época era, não diria conturbada, mas talvez um pouco apática ou distante, e nós conseguimos, né, estreitar os laços aí com a Secretaria de Urbanismo, com a Prefeitura, com o Estado, com a Polícia Militar na época, né, falando sobre questões de fiscalização. Então foi assim, uma experiência muito interessante. Né, eu doei meu tempo de uma maneira, acho que bastante intensa e profissional, eu diria. Consegui levar algumas contribuições importantes para a Brasel. Até aí participei também do Conselho da Brasel Nacional durante quase esse período inteiro. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante, né, que me trouxe também muitos conhecimentos do negócio e pessoais, né, grandes amizades que eu preservo até hoje. E uma coisa que você sempre fez questão é de valorizar o associado, a ponta, né? A cumplicidade de a gente atender bem o associado, não é isso, Marcelo? Exatamente. Porque isso é uma prática que, né, eu sempre tive, né, sempre trouxe comigo também dentro dos nossos negócios, falando que você não consegue realizar absolutamente nada sozinho. Então, dentro de uma associação é a mesma coisa. E na época, né, isso já vai fazer, imagine, 2008, nós estamos falando de 15 anos atrás, né, o associativismo não tinha a força que tem hoje, as pessoas inclusive se sentiam mais concorrentes do que pares, né, do mesmo segmento. Existia muita brincadeira, né, que se eu vir um dono de restaurante no meu restaurante, acho que o cara veio aqui para roubar meu funcionário ou copiar meu cardápio. E eu acho que a gente conseguiu, né, desmistificar isso de uma maneira bastante interessante e mostrar para todos os associados na época, e eu acho que isso, né, permanece até hoje, que isso, né, a união faz a força. Inclusive nós conseguimos, num planejamento estratégico dentro da Brasel, também construir, né, esse slogan da união que transforma, porque
porque é justamente isso, né? Quanto mais empresários do mesmo setor que, né, participam e vivenciam os mesmos problemas, trouxerem soluções, a gente consegue crescer. E eu acho que esse é o resultado que a Brasel tem até hoje, traz até hoje, e a gente vê, né, que está cada vez mais forte graças a isso, esse trabalho que foi construído lá atrás. E na minha época como presidente também eu construí, a gente, né, iniciou a galeria dos presidentes, e eu fiz questão absoluta, né, de trazer todos os ex-presidentes da Brasel que passaram pela Brasel antes da minha gestão, para reconhecer o trabalho de cada um, porque é aquela história, né? Um abriu o caminho, né, carpinou, o outro construiu a estrada, o outro pavimentou, o outro foi... E assim sucessivamente. Então, acho que é importante a gente reconhecer o trabalho de todo mundo. Bacana. Hoje, né, o Luiz Fernando à frente também fazendo um excelente trabalho. E eu acho que é assim que a gente constrói, né, com pessoas somando experiências e trazendo soluções. E eu fico feliz, né, de ver a Brasel hoje no patamar que está, com o reconhecimento que tem. E isso também, voltando até um pouco ao assunto do empreendedorismo, né, a Brasel também passa, né, de 2 em 2 anos, se eu não me engano, por planejamento estratégico para isso, né, direcionar para onde vai. Então, mais uma prova de que realmente esta ferramenta de gestão é muito importante e ela tem que ser perseguida e seguida, obviamente com as suas evoluções, mas, né, tendo realmente uma orientação. Bacana. Eu queria falar com você agora sobre um assunto muito importante, que acredito que não que os outros não sejam, mas esse também é, e é um assunto tranquilo para vocês, porque vocês é considerado como referência nesse assunto aí. Inovação. O que é inovar para você? Como que funcionou? E esse título digamos assim, de referência na inovação no segmento gastronômico, o que significa isso para você e como que surgiu isso? Então, eu acho que primeiro a gente deveria tentar esclarecer um pouco o assunto inovação. Tem muita gente que vincula inovação à tecnologia unicamente. Uhum. E eu não acredito piamente nisso. Eu acho que inovação é muito mais do que simplesmente tecnologia, do que simplesmente, né, você fazer aparatos novos para o seu negócio. Inovação é criatividade, né? E ela tem que estar presente, obviamente, no planejamento, eu acho que faz parte, mas não só nele, porque a inovação ela pode acontecer todos os dias. Sim. Você, né, escutar um cliente, por exemplo, reclamando de alguma situação ou fazendo alguma crítica de algum produto, de algum serviço, e aquela informação pode ser a base para a sua inovação, né? Se ele está reclamando disso, eu preciso melhorar. E eu gosto, inclusive, do cliente que critica, porque ele te ajuda a crescer, né? O que não critica, simplesmente vai embora, não volta mais, esse é mais perigoso. E tem gente que não consegue enxergar dessa maneira. Então, né, a crítica construtiva, ela é importante e ela te impulsiona para frente. E a gente sempre gostou disso. Nós sempre buscamos, né, eu falei sobre ferramenta de gestão há pouco e a gente falou sobre planejamento estratégico, nós sempre perseguimos, né, ferramentas novas. Na época lá falava em Kaizen, Kanban, e então a gente, né, por exemplo, fomos buscar uma certificação de qualidade ISO 9001, que era uma ferramenta que poucas empresas usavam na época, porque esse negócio é inatingível, e não é. É uma ferramenta muito importante de gestão que te dá uma direção, que te dá um norte, que faz com que você implante processos dentro da tua empresa, padrões que são importantes para o dia a dia, para a gestão e também para a inovação, porque o padrão e o processo ele aponta e ele evidencia as suas falhas e os seus erros antes mesmo de chegar no cliente. Sim. E, né, você construindo essa ferramenta junto com a sua equipe é o que faz a diferença. Então a inovação, como eu falei, ela não necessariamente está somente em tecnologia. Obviamente a gente tem usado, né, utilizado recursos tecnológicos possíveis dentro do restaurante, como por exemplo o pedido através de QR Code, que foi uma coisa que a gente começou já há bastante tempo, poucos restaurantes tinham, né, o uso de tablets para tirar o pedido, a questão do garçom não precisar deixar o salão para levar, né, como antigamente, anotava no papelzinho e ia ter que levar lá na papeleira lá o pedido. Então isso, fazer o pedido no salão através de tablets para que ele não precise se ausentar do atendimento, uma série de coisas, né? Agora com
né, os pagamentos no Babilônia com autoatendimento, a gente tem uma pessoa orientando, como, né, a maioria dos mercados hoje está utilizando. E não só isso, né, tem inovação não só, como eu falei, na área de tecnologia, mas também, por exemplo, de energias renováveis e sustentabilidade, que hoje é um assunto também muito caro, né, e de muita valia para muitas pessoas, né? Tem gente que escolhe o seu parceiro, sua empresa, vou ser fiel a essa marca porque essa empresa está preocupada com a sustentabilidade, com a governança e assim por diante. Então a gente sempre buscou, né, na época o Luciano também participou conosco, né, do Design Thinking, que era uma outra ferramenta de gestão. Então a gente sempre trouxe e foi atrás, né, de inovações, não só para o nosso negócio e para a nossa gestão, mas também para as nossas equipes, porque também sempre repeti muitas vezes que o sonho não pode estar na cabeça apenas do empreendedor. Né? Se ele não souber compartilhar esse sonho com o seu time, com a sua equipe, o seu negócio provavelmente vai ter dificuldade de decolar também. Essa acho que é mais uma dica importante, né? Falando de negócios à mesa. Vários livros sobre isso. Né, sobre a divisão das responsabilidades, mas também você compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos com o seu time. E falo até hoje para os nossos colaboradores que realmente é um time. Né? Não adianta, é culpa da cozinha, é culpa do salão. Não, isso aqui é uma equipe. Então, né, quando um time perde, não é culpa só do goleiro. Né? A defesa também teve problema, falando em futebol um pouquinho, que todo mundo entende. Sim. Né, a defesa também falhou, deixaram o cara com o goleiro e não tinha o que fazer, tomou gol. Então, assim, todo mundo pede. Não é culpa do goleiro, não é culpa da defesa, não é culpa do atacante. Então, a gente tem tentado, ao longo desses 28 anos aí de empresários, colocar esse tipo de cultura organizacional com as nossas equipes, e eu acho que esse também é um dos segredos, né, da gente ter superado tantas expectativas. Eu não sei se, né, todos sabem, mas, por exemplo, na área de gastronomia, apenas 1% dos restaurantes sobrevivem ao 10º ano. Né? A maioria, 50%, fecham até o 2º ano, 1% sobrevive 10%. A gente está 20%. Então, nós temos mesmo que comemorar esses 20 anos, né, falando em inovação. E um dos motivos pelos quais a gente resolveu fazer essa intervenção tão significativa agora no Babilônia é justamente por isso, né? Nos preparando e inovando para os próximos 20 anos. E eu achei uma coisa bem interessante, Marcelo, porque você falou bem, inovação não é só tecnologia, né? E gente, agora, quem passa na frente agora do Babilônia, quer bater foto, né? É uma coisa totalmente diferente, e uma coisa que a gente observou é o ambiente, porque tua casa sempre teve um ambiente muito marcante. E preparando a casa para os próximos 20 anos, tu trabalhou na luminosidade, tu trabalhou na colocação dos móveis, a tua casa está totalmente diferente. Então, a inovação do ambiente, da luminosidade, né, a pessoa se sentir bem, isso é uma coisa forte que você trouxe agora para os próximos 20 anos. Sim. Isso também é importante, né? Como eu acho que eu citei há pouco, a pandemia fez com que as pessoas mudassem um pouco o seu comportamento e o hábito de consumo. Então, quando a gente brifou esse projeto agora atual do Babilônia, não foi simplesmente a questão arquitetônica e inovação de ambientes, né? Então, preparar ambientes para receber bem. E tudo isso faz parte. E não adianta você simplesmente, né, contratar um projeto arquitetônico, fazer toda a parte, né, civil bonita, moderna, atualizada, sem que o resto converse com ela. Então, por exemplo, cardápio, questão de uniformes, e a gente fez até eu vi que a gente tem aqui na nossa pauta, né, a questão do rebranding, que é justamente isso, é a gente reposicionar a nossa marca de uma maneira que ela fique, como também disse há pouco, apesar de ser uma marca tradicional, ela estar atualizada e em sintonia com o momento atual, né? Então, fizemos realmente toda essa reestruturação de ambiente, mas fizemos também um reposicionamento da nossa marca, né, da nossa logomarca, deixando ela mais leve, mais atualizada, e
criamos uma nova cultura organizacional para o nosso negócio, e isso faz parte dos nossos treinamentos, inclusive, é transformar o simples em especial. Isso, tomar água, tomar café, fazer, né, alimentação é o hábito mais antigo da humanidade, mas as pessoas entram numa rotina e esquecem que aquilo é um momento especial. Então a nossa cultura agora organizacional está justamente pautada nisso, né? Como é que a gente vai transformar esse simples cafezinho num momento especial? Esse almoço simples, essa simples reunião de negócio, esse encontro de namorados, seja lá o que for que as pessoas vão buscar no Babilônia, a gente quer transformar isso em algo especial. E o projeto envolve tudo isso, né? Então a questão da estrutura, a questão do serviço, a questão do cardápio, a questão da marca, mas principalmente e acima de tudo, as pessoas envolvidas nesse projeto com essa consciência. Essa questão da marca, a gente até conversou um pouco antes ali de iniciar esse segundo bloco. A gente se preocupa também com a questão da reestruturação, da parte estrutural, a questão da marca em si, do designer da marca, mas há um grande, digamos assim, há uma necessidade hoje, um registro, né, de uma busca nisso para você não perder esse registro, tanto do designer da marca quanto do próprio nome, né? Já tivesse algum problema com a marca? Foi uma boa pergunta, é importante levantar essa questão. Nós, lá, sei lá, 2000, a gente fundou o Babilônia em 2003, talvez em 2007, 2008, talvez, nós tivemos um problema com o registro da nossa marca, que existia um processo anterior ao nosso, que não era do setor de gastronomia. A gente está falando do Babilônia. Babilônia. Então, acho que esse também é um ponto importante, né? Todas as marcas que a gente fez e construiu, a gente foi buscar esse registro, e eu acho que é importante para o empresário também que deseja empreender e que tenha o objetivo de expansão do seu negócio, é que ele busque essa informação também, né? Se existe registro da marca, se já tem algum processo anterior ao dele, porque às vezes você monta um negócio, estampa o teu nome, faz sucesso. Depois desse período aparece alguém né, requerendo aquela marca ou dinheiro por essa questão. Então acho que também é um ponto importante para quem, né, está iniciando ou pretende fazer um negócio e que sempre tem essa ideia da expansão, que já comece da maneira, né, correta, e antes mesmo de montar ou de expor o seu nome, que busque, né, no INPI, você tem algum requerimento, alguma objeção para o uso daquele nome. Foi uma pergunta interessante. Marcelo, são muitos desafios, né? Eu sei que o investimento não foi baixo, porque a gente sabe que hoje nada é barato, né, Marcelo? Não. Tudo custa, né? Sim, tá bem complicado. E você teve coragem, você, seu irmão, Carlos, né? Mas vocês sempre estão lá, são sempre cuidando. Mas qual é o maior desafio para esses próximos 20 anos? Né? Que vocês estão preparando a casa dos próximos 20 anos? O que vocês planejaram em relação a desafios? Então, como você falou, o desafio nunca é pequeno. Eu, por inúmeras vezes e reiteradamente, já falei que no Brasil o desafio é ainda um pouco maior, né? O Alex também, como contador, sabe disso. A questão tributária, custo Brasil, a insegurança jurídica, né? Essas questões políticas aí que a gente tem visto e assistido, tudo isso dificulta o ambiente de negócio. Mas o empreendedor tem que ter coragem, e tem que ter atitude, e tem que acreditar no seu negócio. É o que a gente vem fazendo há 28 anos. Né? Até agora, graças a Deus, deu certo. Como eu falei, a gente já fechou alguns negócios por decisões específicas, mas a gente continua acreditando. E o que eu vejo, né, como principal desafio para os próximos anos, além das questões, né, de mão de obra, por conta das novas gerações que estão um pouco mais livres e flexíveis e mais insubordinados em questões, né, de horários e de regras e tudo mais, eu acho que a inteligência artificial, né, tem sido e será mais do que nunca um grande desafio. Ontem eu escutei uma notícia bastante interessante a esse respeito, que isso, a inteligência artificial já está acabando com muitos empregos, né? A gente está vendo nos Estados Unidos um movimento gigantesco dos roteiristas de cinema e produtores, porque isso, hoje, né, esses chats GPT aí de inteligência artificial, você coloca lá o tema que você quer,
quero fazer um roteiro de um filme sobre restaurantes. Ele vai te dar um roteiro maravilhosamente bem perfeito e tal. Então eu acho que para os próximos anos nós realmente temos que ficar ligados, né, nessa questão. Está se falando muito na questão das moedas aí, né, não criptomoedas, moeda universal digital, que também é outro problema, porque vai tirar o poder e a liberdade das pessoas, e tem muita gente que não está prestando atenção nessa questão, né? Hoje você vê isso que a gente está fazendo. Você pode pegar a minha imagem, colocar outra voz, outra fala na minha boca, e todo mundo aceita isso como verdade. Mas tirando essa parte, né, a questão é isso, dos desafios mesmo, do que a inteligência artificial vai fazer nos próximos anos e como ela vai substituir os empregos. Né? Mão de obra sempre foi um desafio, e esse será um desafio ainda maior. Dentro dessa ideia, né, de inteligência artificial, a internet é uma ferramenta importantíssima, né? A gente sabe disso. Até o Babilônia, a gente está ali, de repente entra no Facebook, no Instagram, vê aqueles pratos maravilhosos do Babilônia. Eu mesmo faço maior propaganda, eu estou compartilhando lá. Que bom, obrigado. Né? Com certeza. Tudo que é bom tem que ser compartilhado, tem que ser divulgado, né? E a gente vê que a internet tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Para os negócios, o que você considera da internet aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Bom, a gente tem usado, né, tentado usar pelo menos da melhor maneira possível. A parte boa que é isso, você divulgar o seu negócio, de você, né, comunicar às pessoas o que está acontecendo, inovação. E dentro da nossa estratégia, inclusive de comunicação nas redes sociais, a gente tem sido muito categórico nessa questão. Não é só a questão comercial, né? Eu quero vender esse prato, ou botar uma foto no prato maravilhoso e tal. A gente tem feito também, ou tentado pelo menos, né, usar essas redes para isso, divulgar essas questões até do que a gente está conversando aqui. Né? Muitas pessoas vão ao restaurante, mas não imaginam o que tem no backstage desse negócio, né? Por trás daquelas paredes da cozinha, tudo que acontece. Né? Todo o processo, por exemplo, de seleção de fornecedores, de compra de matéria-prima, de cuidados com armazenamento, de uma série de coisas, de processos e rotinas que existem para que um restaurante funcione. Todo mundo chega ali e pede, nossa, que rápido veio e tal. Né? Não imagina todo o trabalho que tem por trás disso. Então a gente tem tentado usar isso também, essas ferramentas, até para divulgar isso. Né? A importância das pessoas que trabalham num setor como esse, que trabalham de segunda a segunda, né? Que muitas vezes não tem feriado, não tem final de semana como outros setores. Justamente chamando a atenção para a valorização dessas pessoas. A gente já falou também 1 milhão de vezes, a Brasel sempre levou isso adiante, né, como um setor que muitas vezes, e em muitos países, é primeiro emprego, né, é a porta de entrada para o primeiro emprego em vários lugares do mundo. Então ele promove assim uma inserção social muito interessante, né? Porque tem muita gente, eu não sei fazer nada, eu não entendo tecnologia, não entendo inovação, não sei lidar no celular, não sei lidar no computador, mas pode perfeitamente aprender a descascar uma batata, a lavar louça, e começa a entender desse setor, e muitas vezes toma gosto por aquilo, começa como lavador de prato, acaba como chefe de cozinha, como cozinheiro. E eu tenho exemplos dentro da nossa organização de pessoas que começaram assim e hoje são empreendedores, são empresários. Então a gente sempre falou, né, promove inserção social e ascensão social, porque o cara começa como auxiliar e termina como empresário. Então todas essas coisas são importantes, né, que a gente fale, que a gente divulgue, que a gente promova, porque realmente é uma atividade muito interessante, que tem, né, muitas nuances por trás disso, tem muito trabalho, muita dedicação, e isso tem que ser divulgado também, aproveitar que hoje a gente tem tecnologia, que a informação se espalha rapidamente, e usar para isso também. Ô Marcelo, né, você é uma energia sem limites. Eu estou lendo aqui porque é nosso patrocinador, o Somov. Eu estou vendo seu energia sem limite, e você também é uma energia sem limite. E eu queria que você, muitos que estão assistindo, porque a gente vai estar compartilhando nos grupos onde tem restaurantes, vão ter certeza, vão querer assistir, te ouvir, te assistir, né? Mas tem pessoas que vão também assistir que estão pensando em abrir um negócio. Sim. Então você, como você falou, você já teve vários negócios. Como você não quebrou,
Foi de experiências que houve investimento. Às vezes o investimento desse não é perda de dinheiro, porque só conhecimento, aprendizado é uma coisa importante, mas as pessoas devem ter uma visão de, né, chega num restaurante, está lotado, está ganhando dinheiro, né? Mas para quem quer abrir um negócio na área gastronômica, quais são as principais dicas antes de empreender e investir nesse setor? Bom, primeiro eu queria só fazer uma parte aqui, né? Eu falei para você, com orgulho, que eu nunca quebrei e pretendo que nunca me aconteça, mas não acho que quebrar seja um demérito também, né? Porque às vezes você quebrar faz parte do aprendizado. E tem muitos americanos que falam que só estão onde estão hoje graças a terem quebrado outras vezes isso é e tomaram uma experiência tão grande que hoje são muito sólidos. Então, eu acho que tem o seu mérito também, mas é o que eu falei, não quero passar por isso. E é isso, eu acho que a gente, né, em qualquer setor, não é só no setor de gastronomia, apesar de que, mais uma vez, repito, né, o Brasil não é um país fácil para quem quer empreender, porque isso, os entraves são muito maiores, talvez, do que as oportunidades. Mas a gente tem que fazer disso, né, do limão à limonada, e quando a pessoa quer, eu acho que ela tem que insistir mesmo, ela tem que acreditar no seu sonho, ela tem que saber, em primeiro lugar, aonde ela quer chegar com aquilo. Porque muitas pessoas dizem, não, eu vi esse restaurante aqui, está cheio, vi esse bar, está lotado, acho que esses caras estão ganhando dinheiro, eu também quero fazer. E simplesmente faz, né? Sem se planejar, sem se organizar. Numa conversa que tivemos recentemente, inclusive, você falando sobre isso, né? A assistência que vocês têm conseguido dar para alguns empresários nesse sentido. Você quer montar um negócio? Então tenha um bom planejamento, saiba quanto você vai investir antes mesmo de começar, saiba quanto que você precisa faturar para ter o seu dinheiro de volta, quanto que você precisa vender para manter esse negócio em pé, como é que você precisa, né, se organizar contabilmente para não ser surpreendido no meio do caminho. Agora eu abri, agora vamos ver, mas tem esse imposto para pagar, mas não sabia, ninguém me falou. Não foi orientado. Né, exatamente. Tem que pagar o sindicato, também não sabia. Tem que pagar advogado, porque senão eu posso ter problema com o meu funcionário aqui, porque eu registrei errado, a nomenclatura não está correta. Então eu acho que é isso, né? Antes de você entrar, você tem que conhecer as regras do jogo e as ferramentas que você tem na mão. E isso eu também uso numa comparação com o futebol, né? E a gente já fez vários treinamentos, inclusive com as nossas equipes, simulando uma partida de futebol. Vamos jogar bola, ninguém fala nada, ninguém fala das regras, colocamos uma bola pesadíssima para jogar e aí isso, tipo, vamos todo mundo correndo atrás da bola que nem uns loucos. Isso não funciona. Então é isso, a regra é assim, 5 para um lado, 5 para o outro, 10 para um lado, 10 para o outro, a bola é essa, esse equipamento é apropriado para esse jogo, então ok. É a mesma coisa, né? Você faz gol para lá, você faz gol para cá, você não precisa correr o campo inteiro, porque senão você vai trabalhar que nem um louco e não vai ter eficiência nem resultado. Então é isso, você é goleiro, fica aqui na tua posição, guarda a tua posição e faça o melhor que você pode. Passa a bola para o outro. 45 segundo tempo, estamos perdendo, o goleiro até pode sair da área dele e tentar fazer gol na área adversária, mas não é sempre que isso acontece. Então é isso, é conhecer as regras do jogo, conhecer as ferramentas que você tem e, né, não ser surpreendido depois que o negócio está aberto. Vou fazer uma pergunta para você aqui agora, uma pergunta que acho que você vai responder na lata, eu acho. Então faz teu estilo, teu perfil, você não é muito de enrolar. Cliente sempre tem razão? Não. Olha sim, ó. Por isso que é bom falar com quem tem. Não, o cliente sempre tem razão. Mas eu acho que cabe sempre você dar uma satisfação, você dar uma explicação, você dar um retorno, não se justificar. Não é tipo, achar desculpa tudo, né? Tá ruim, desculpa e tal. Mas nem sempre tem razão, justamente pelos fatores que eu falei agora. Né, muitos clientes não sabem todo o processo que envolve a produção de um prato, né, a operação de um restaurante. Então, a partir do momento que ele conheça toda a dificuldade e todo o processo pelo qual a gente passou para chegar naquele produto final, aí sim, a gente, né, obviamente não tem o hábito de discutir com o cliente, nem de contrariá-lo, mas tem até um livro que eu já li em inglês,
chamado Setting the Table, tipo, colocando a mesa, do Danny Meyer, que é um empresário do ramo de gastronomia nos Estados Unidos, tem restaurantes em Nova York maravilhosos, e ele fala neste livro que é isso, o cliente nem sempre tem razão, por esses vários motivos, e teriam muitos outros aqui, eu acho que nem tem tempo de falar sobre isso, mas assim, nem sempre tem razão, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E aí entra também a questão de você ter segurança no que você está fazendo, no que você está oferecendo, e poder argumentar com o seu cliente, que é diferente de você se justificar ou dar desculpa para alguma falha. Antes de, eu queria, para a gente finalizar, porque a gente poderia ficar mais meia hora aqui tranquilamente, mas hoje eu estive lá no Babilônia e tem uma coisa nova lá, que são os coquetéis. Então eu queria que você convidasse as pessoas, falasse desses coquetéis. Eu achei muito interessante, e convidasse as pessoas para ir no Babilônia. Muito bacana. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu tinha até esquecido. Então, dentro desse processo todo de renovação do Babilônia, como eu falei, renovação sem perder o DNA, sem perder as nossas origens, nós precisávamos trazer alguma coisa de inovação, que não é simplesmente tecnologia, como eu falei. É um produto. A alta coquetelaria está em alta hoje no Brasil. As pessoas já passaram pelo período do vinho, das cervejas artesanais, e agora está numa onda nova de coquetelaria. As mulheres estão bebendo mais coquetéis, os homens estão também encarando mais a questão da coquetelaria, e é muito difícil você ter um barman, por exemplo, todos os dias no teu estabelecimento. E nós fomos buscar alguma coisa diferente. Encontrei em São Paulo a PTK Spirits, que é uma indústria já com várias lojas no Brasil de coquetéis engarrafados, drinks engarrafados. Vários clássicos, como Negroni, Cosmopolitan, Old Fashion e por aí afora, Moscow Mule, drinks que você encontra em bons bares de coquetelaria, numa versão já pronta, preparada, engarrafada, pronta para você consumir. Copo com gelo, põe a bebidinha e está certo. Você pode consumir no restaurante, pode comprar, levar para sua casa, e pode receber os seus amigos em casa com alta coquetelaria, sem precisar ter um bartender, um barman na sua casa. Que bacana. Muito legal. Quem ainda não conheceu, por favor, fique à vontade. Uma dica, sem dentro do podia tomar um Negronezinho lá, né? Estão convidados. É verdade? Eu vou pedir um prato lá, na verdade, um maravilhoso prato lá, como é que fala, com mignon, mas é uma coisa maravilhosa. Sempre quando eu vou lá, é só esse prato, eu sou apaixonado por esse prato. É um dos nossos best-sellers, mignon Babilônia e frango Dijon. Maravilha. Marcelo, gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite, agradecer a toda a equipe do Babilônia, ao Carlos também. Dizer que foi muito bom para nós, muito especial, vai fazer toda a diferença para nós, não só para nós, mas para todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores e todo o grupo que tem compartilhado nossos vídeos, tem assistido, tem dado o seu feedback lá. Agradecer também os patrocinadores, sem eles a gente não teria condição de manter o nosso programa, tem feito toda a diferença para nós, agradecer a todos eles aí. E também dizer que nossos episódios, Luciano, está todas as sextas-feiras, às 19 horas, lá no YouTube, /negócios à mesa, e também no Spotify. Agradeço a presença de todos, a atenção de todos, e até a próxima. E com certeza, com certeza ele voltará, porque com tem muita coisa ainda para a gente conversar com o Marcelo. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre muito bom a gente conversar sobre coisas que a gente gosta, compartilhar um pouco da vivência, da experiência com outras pessoas. Então, sempre que precisarem, eu estou à disposição, com certeza absoluta. Poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu sei que o tempo é limitado. Mas eu agradeço também. Muito obrigado.